assim. Bom, boa tarde, galera. Meu nome é Jalto da Silva Moraes, sou professor de matemática de vocês e estaremos trabalhando hoje sobre perímetro de um polígono. Quando a gente fala em perímetro, quer dizer que nós estamos calculando a beira ou a cerca de um polígono. Se eu pegasse, por exemplo, um campo de futebol, o campo de futebol geralmente ele vai de X de um lado e Y do outro. Para calcular o perímetro desse polígono ou desse campo, o que eu teria que fazer? Se ele mede X de um lado, com certeza do outro lado também, como ele é um retângulo ou um quadrado no caso, ele tem a mesma medida. Então seria X mais X. No caso, pegasse aqui, colocando fazer o desenho para facilitar. Fazendo o desenho, nós teríamos o campo de futebol. Esse campo de futebol, o desenho não é tão bonito, então não ligo muito pelo desenho, tá? Então ele mediria X. Se ele mede X numa parte, de um lado, o outro lado, como tem a mesma medida, ele também mediria X. Ou seja, eu teria que fazer X mais X. E o outro lado, como mede Y, seria Y, 2Y. Então seria mais Y mais Y. Que nesse caso aqui ficaria 2x mais 2y. Esse seria o perímetro dessa figura, ou desse campo. Mas no caso, como nós vamos trabalhar uma parte mais simples de perímetro, a gente vai esquecer a questão do x e do y. A gente vai trabalhar mais com a parte numérica, numeral mesmo, sem trabalhar com a parte algébrica, e vocês só vão ver a parte algébrica a partir do 7º ano. Beleza? Então, nesse caso aqui, se eu fosse calcular o perímetro, o que seria? A primeira coisa é que eu pegar esse lado duas vezes, mais esse lado. E esse lado aqui, somaria, e mais esse lado aqui. E você iria estar somando praticamente os 4 lados. Ou seja, o perímetro nada mais é que a soma dos seus lados. Quando for falar em área, na área você estará trabalhando a base, praticamente a base vezes a altura, ou um lado vezes o outro. Mas no caso, eu vou trabalhar praticamente hoje só com o perímetro de um polígono. Se eu colocasse aqui, esse lado aqui mede 2 centímetros, ou 2 metros, e nessa parte mede 4 metros, como é que eu faria para calcular essa figura? Simples. Isso aqui mede 4, aqui também mede 4. Isso aqui mede 2, aqui também vai medir 2. Então ficaria 4 mais 4 mais 2 mais 2, que daria 4 mais 4, 8, 8 mais 2, 10, 1 mais 2, 12. Ou seja, o perímetro desse campo de futebol seria de 12 centímetros ou 12 metros, como fosse falar, ou qualquer tipo de unidade de medidas. No caso aqui também poderia ser trabalhado de uma forma diferente. Eu poderia trabalhar aqui 2 que multiplica 4, que soma com 2 que multiplica por 2. 2 vezes 4 dá 8. Mais 2 vezes 2, 4. 8 mais 4, 12. Vai dar o mesmo resultado para todos os cálculos que forem feitos sobre esse perímetro. E quando eu trabalho com quadrado? Quando eu trabalho com quadrado fica mais fácil ainda. Porque um quadrado nada mais é de uma figura, de um polígono tem os 4 lados com a mesma medida. Como é que eu faria para calcular esse quadrado que seria 4 por 4? Perdão, 3 por 3. 1, 2, 3, então teria 3 quadrinhos, teria 3 por 3. Se ele mede 3 de um lado, vai medir 3 nos 4 lados. Aí você poderia calcular esse perímetro com 3 que multiplica 4, ou 3 mais 3 mais 3
mais 3. Fazendo na parte da multiplicação. Se um lado é de 3 e ele tem 4 lados, então ficaria 4 vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Ou seja, você iria chegar no mesmo resultado para achar o perímetro desse polígono. Da parte do quadrado fica fácil você calcular. No triângulo, como é que eu faço para calcular o perímetro de um triângulo qualquer? Praticamente do mesmo jeito que você estará trabalhando no quadrado. Se um polígono, um triângulo, ele tem as mesmas medidas, seria a mesma coisa. Seria 3, vou colocar um cara repetitivo. 5, 5 e 5. Se esse triângulo ele tem 3 lados, e cada lado mede 5, seria 3 vezes 5. Ou você poderia também colocar 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5. Ou, fazendo pela parte da multiplicação, eu teria aqui o 3 que multiplica 5. 3 vezes o 5 é nada mais é do que 15, ou seja, o mesmo resultado. A forma que você vai usar para trabalhar com o perímetro não é tão importante. O importante é você saber que o perímetro nada mais é que a soma dos seus lados. O contrário da área de um perímetro, da área de um polígono. Mas como eu falei, a princípio não vai ser trabalhado com vocês a área do polígono por enquanto. Possivelmente no final do terceiro trimestre ou no final do ano será trabalhado a área de um polígono, mas a princípio será trabalhado o perímetro de um polígono. Não tem muita dificuldade. Se eu pegasse o perímetro um quadrado, que seria 2 por 2, como é que eu faço para calcular ele? Como é